Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite explicando os diversos motivos para a exclusão de empresas do Simples Nacional. O advogado tributarista Mário Franco comentando as recentes decisões do STF, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do direito tributário. O embarque de militares do Comando Militar do Sudeste para compor a Operação Acolhida, que presta apoio humanitário aos refugiados venezuelanos. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o senador da República Italiana e sociólogo Fábio Porta. Fique conosco. Mais de 220 militares do Comando Militar do Sudeste, que fica em São Paulo, partiram na manhã de segunda-feira, dia 4 de julho, para compor as forças da Operação Acolhida, que dá apoio e logística à interiorização de refugiados venezuelanos que chegam principalmente em Roraima. De acordo com informações do Exército Brasileiro, esses militares ficarão até o fim do ano na fronteira com a Venezuela, atuando no acolhimento desses estrangeiros. No dia de hoje, a gente está embarcando 100 militares dos 228 que vão para lá. É a primeira leva do embarque, né? Esses militares estão previstos para passar lá entre 4 e 5 meses. Tá? É uma missão de ajuda humanitária, uma força-tarefa logística humanitária que a gente participa, o Exército Brasileiro participa e lidera desde 2018, com o objetivo de acolher os irmãos venezuelanos que passam na faixa de fronteira na direção da Venezuela para o Brasil via Roraima, né? O posto mais avançado ali é Pacaraima, que é onde tem a BR, né? a estrada que vai até a faixa de fronteira e penetra lá na região da Venezuela. E a gente se orgulha muito de poder ajudar essas pessoas. Em 2018, a gente percebeu uma desorganização dessa imigração ali na cidade de Boa Vista. Ela não tinha possibilidade de acolher tanta gente. E o mais importante é a gente, junto com outras agências, fazer a triagem, apoiar essas pessoas, organizar, abrigá-las e principalmente ajudar a interiorizá-las, para que elas venham com condição digna para participar como refugiado ou como imigrante, de alguma maneira, da nossa situação de cidadania brasileira. A ideia é essa daí. Você conhece o Rota MPE? Quer descobrir agora e ganhar um voucher de R$100? O Rota MPE é um programa de capacitação especialmente desenvolvido pela consultoria Pieracciani para melhorar os resultados de sua empresa. O Rota MPE faz parte do programa Brasil Mais, de iniciativa da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ministério da Economia. É uma capacitação 100% gratuita em gestão, inovação, transformação digital. São cursos rápidos, impactantes e possuem certificação. São 5 jornadas: estratégias de negócios para o século XXI, inovação como diferencial competitivo, tecnologias digitais e conexão com clientes, gestão e cultura de inovação e uso de dados e soluções inovadoras. Tudo o que você precisa. Não perca mais tempo, acesse agora www.rotampe.com.br, escolha a sua jornada e bons estudos!
Muito se fala sobre motivos de exclusão do Simples Nacional, mas muito focado quando se estoura o limite de receita bruta ou mesmo na questão da falta de pagamento do tributo ao Simples. Todavia, tem que estar atento o empresário da micro e da pequena empresa e mesmo o MEI em relação a vários outros motivos de exclusão do Simples Nacional que pode ocorrer de ofício e inclusive com forma retroativa, ou seja, desde aquele período em que se constatou a eventual irregularidade. Aqui nós vamos destacar alguns que o empresário tem que estar atento para não correr o risco de ser excluído do Simples, independentemente do seu faturamento ou da falta de pagamento de impostos. Nós podemos dar como exemplo o embargo ou resistência à eventual fiscalização. É motivo já para a exclusão do Simples Nacional. Utilizar a empresa ou constituir a empresa optante do Simples por interposta pessoa, ou seja, de fato a empresa não é daquele em que consta o contrato social. Utilizar para venda mercadorias falsificadas, objetos de descaminho ou de contrabando. E também quando se tem despesas que superam em 20% o valor da receita da empresa. Outro motivo que pode gerar também a exclusão do Simples Nacional e pode ser mais comum do que se imagina é quando se faz aquisição de mercadorias em valores de 80%, mais de 80% do valor da receita bruta. A gente pode dar o exemplo quando se pretende adquirir, por exemplo, um carro em nome da pessoa jurídica e a soma daquilo que se gastou e mais esse bem que seria para uso do próprio empresário supera em 80% o valor das aquisições e que não seja para compor o próprio estoque da empresa. Nesse caso, mais uma vez, fica sujeito à exclusão do Simples Nacional em ato de ofício. Ainda quando se tem a falta de registro de empregados, a reiterada omissão de informações relativas a empregados, seja para o INSS, para o Ministério do Trabalho. Portanto, nós vemos aqui a importância de manter a regularidade das escrituras, um controle sobre caixa, sobre receita, sobre faturamento, para que não se incorra nesses outros motivos, nessas outras situações que pode levar o empresário a ser excluído do Simples ou mesmo do MEI. O Simples, assim, sempre prestando serviço, orientando o empresário da micro e pequena empresa, quer que vocês se mantenham regulares, formais, gerando emprego e renda. E é assim que o Brasil vai continuar crescendo. Ultimamente, há muitas discussões sobre o Supremo Tribunal Federal, discussões políticas radicalizadas. Então eu resolvi falar de 3 decisões desse tribunal favoráveis ao contribuinte e que são interessantes. Uma para a pessoa jurídica e 2 para a pessoa física. A de pessoa jurídica é uma recente decisão do Supremo que indica que a Selic, a taxa Selic, na repetição de indébitos, ou seja, na recuperação de tributos pagos indevidamente, se trata apenas de uma indenização, portanto não tributável. Vocês vão poder utilizar isso a partir de agora, se por acaso houver algum pagamento e recuperarem esse pagamento com juros, esses juros não serão mais tributados, por entender o Supremo que não é renda, e sim uma mera indenização. Acho que devem prestar bastante atenção nessa decisão a partir de agora. Outras 2 decisões se aplicam a pessoas físicas. Uma delas, muito interessante, é sobre o tributo chamado ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é um imposto estadual. Cada estado determina a sua alíquota. Aqui no estado de São Paulo é de 4%. E normalmente ele é devido no domicílio do doador, né, ou do herdeiro. Então, se a pessoa é domiciliada em São Paulo e recebe uma doação, paga os 4% aqui. Mas há uma discussão muito grande, já de 30 anos da Constituição, quando o donatário, o doador, ele reside no exterior, né? E a Constituição de 1988, olha quanto tempo, determinava a exigência de uma lei complementar para regular essa matéria, já que não havia nem doador nem donatário residindo no Brasil.
E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver tributação enquanto o Congresso Nacional não editar a lei complementar. Isso favoreceu muitos contribuintes de heranças muito grandes que antes de falecer transferiam seu domicílio para o exterior, a fim de fugir de qualquer tributação. E com isso conseguiram afastar o ITCMD de 4%. Né? Só com a exigência da lei complementar e a edição da lei complementar é que o Estado poderá cobrar esse imposto. E uma última decisão que eu queria colocar, ainda não ficou totalmente definido, mas já há votos o suficiente para isso, é a pensão alimentícia. Né? Entendeu o Supremo que pensão alimentícia também não é tributável. Portanto, as pessoas que recebem pensão, sejam mulheres ou homens, né, de casamentos ou os filhos, não vão mais tributar a pensão recebida. Né? Muito embora aquele que paga vai poder deduzir do seu imposto de renda. Faltam 2 votos para terminar essa matéria, mas já há maioria suficiente e não acredito que haja mudança nesse aspecto. 3 decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal aos contribuintes. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Fábio Porta, senador da República Italiana e é sociólogo. É um prazer tê-lo conosco, senador. Prazer meu, senhor presidente. Senador, como é que é esta eleição e o que é ser senador na Itália? A Itália é um dos poucos países do mundo que tem uma representação no parlamento dos cidadãos que moram no exterior, que vivem no exterior. Temos uma presença no Senado e na Câmara. Somos senadores, deputados com iguais direitos, atribuições dos outros, com a diferença que nós representamos a nossa comunidade. No meu caso, o Brasil e a América do Sul. Parabéns. Parabéns, e eu tenho certeza que é um desafio. Bem, como é que é a importância da micro e pequena empresa na Itália? Como é que o governo encara os pequenos negócios? Bom, a Itália é o país europeu, talvez um dos países do mundo onde a micro e pequena empresa tem um maior peso, não? Peso na economia, peso no mundo do trabalho. Quase 90% das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas. Mais de 80% dos trabalhadores italianos trabalham nestas micro e pequenas empresas. Na realidade, até as grandes empresas se sustentam porque tem micro e pequenas empresas que fornecem aquela excelência italiana que é feita de microempresário, de qualidade, de excelência. O governo, as instituições, o parlamento têm um cuidado especial em termos de fiscalidade, em termos de apoio, em termos de financiamento, de crédito, porque sabemos que a especificidade destas micro, pequenas e médias empresas tem que ser considerada diferentemente das grandes. Se fazemos um bolo só, não ajudamos nem as grandes e, claramente, menos ainda as pequenas. A Itália tem sido um exemplo para o mundo, inclusive na estruturação sindical, que existe a federação da piccola empresa, da grande empresa que fica dentro da Confindústria. Isso é real? Sim, a Itália sempre foi uma referência tanto como sindicato dos trabalhadores, tanto como sindicato dos empresários.
Também no mundo das empresas existe uma diferença dentro da Confindústria e também através de outras organizações que representam principalmente o mundo do artesanato, do pequeno empresários. É um mundo muito vital. O que nós pretendemos fazer também nesta relação Itália-Brasil é valorizar mais, ajudar mais o mundo da micro e pequena empresa, porque possa internacionalizar-se a partir de países como o Brasil, onde existe uma grandíssima comunidade de origem italiana também entre os micro e pequenos empresários. Bom, existem canais oficiais hoje para uma negociação como esta, ou são setor privado, são setor público? Como é que é essa estrutura hoje? Existe uma diplomacia empresarial, existem estruturas oficiais do governo, existe uma rede diplomático-consular, existe também uma presença, até eu na Câmara dos Deputados era presidente de um comitê que ajudava as pequenas, médias empresas italianas a internacionalizar-se, ou seja, a globalizar-se a partir da business community italiana no mundo. O que penso que deve ser reforçado é que às vezes a nossa estrutura institucional não faz adequadamente, é um apoio mais específico, mais direcionado ao micro e pequeno empresário. Normalmente a nossa pequena empresa é uma empresa familiar. Então é uma empresa forte, uma empresa sólida, uma empresa com grande qualidade, mas com pouca propensão ao exterior. Justamente por falta de tempo, por falta de instrumentos. Neste sentido, uma relação com uma entidade como o SINP, por exemplo, para nós pode ser extremamente útil para ajudar o pequeno e médio empresários e, na realidade, para transferir também parte da nossa cultura, que não é muito diferente de muitos pequenos empresários aqui no Brasil. Sim, o SINP tem o maior interesse em fazer essa aproximação com as empresas da Itália, com as empresas do mundo todo, a internacionalização, e que eu acho que pode ser um tema que nós podemos aprofundar e, se Deus quiser, chegar a resultados concretos na ponta, porque o objetivo é fazer com que as empresas consigam fazer negócio entre si, gerando prosperidade, riqueza, transferência de tecnologia, ou seja, o aspecto social também de geração de emprego, que todos se beneficiam. Mas esses canais, o senhor como senador, o senhor pode nos ajudar a criar esses canais, ou utilizar os canais, ou fazer com que isto ocorra? Penso que podemos ajudar, até porque neste momento a Itália e a Europa, mas principalmente a Itália, está beneficiando de um monte de recursos muito grande, mais de 200 bilhões de euros que foram colocadas para ajudar a economia europeia a se recuperar depois de 2 anos de Covid, de pandemia. Nestes recursos, uma parte é justamente para apoiar as micros, as pequenas empresas em várias áreas, o turismo, a gastronomia, a agricultura, que é uma das áreas onde nós temos o maior número de micro e pequenas empresas. Podemos ajudar a criar, a estabelecer um canal mais sólido, mais assim, continuativo, porque muitas vezes se fazem eventos que são esporádicos, não? Que não têm uma continuidade. Principalmente na relação Itália, Europa, Brasil, Mercosul. Por quê? Porque existe uma fortíssima complementariedade. Aqui tem matéria-prima que às vezes estão faltando lá, e existe também uma complementariedade cultural, que às vezes se esquece, não? Muitas vezes uma micro e pequena empresa italiana vai para o leste europeu pensando que a proximidade geográfica ajuda a expansão desta empresa e vai encontrar uma cultura que é muito mais diferente da cultura do micro e pequeno empresário brasileiro, que é uma cultura europeia, uma cultura muitas vezes italiana, porque é tramandada, herdada dos antepassados. Então, neste sentido, a descoberta é que
com mais de 10 mil quilômetros de distância, se encontra uma realidade muito mais próxima até a fazer negócios, não? E uma convergência não só cultural, mas histórica, né? Então, a própria história que une as nações e o Brasil, é difícil você andar em qualquer lugar do Brasil que não encontre um cidadão italiano, um parente italiano, alguma coisa da Itália. Ou seja, a convivência harmônica vem de longa data, inclusive industrialização com apoio da Itália no Brasil. Mas isso é uma excelente notícia, né, para que todos possam se beneficiar disso. Como que o governo como um todo, né, claro que tem todo mundo sofrendo na pós-pandemia, agora todo mundo sofrendo com a guerra, o mundo inteiro, existe um movimento de mudança do patamar anterior de globalização. Dentro desse cenário, quais são as janelas de oportunidade que o senhor vê para pequenos negócios se complementarem fazendo isso? Porque nós temos que fazer muitos pequenos negócios funcionarem para equivaler muito mais do que um grande negócio com risco de uma empresa, mas sem risco nas pequenas, porque é altamente pulverizado e o risco econômico é muito menor e o retorno social é muito mais elevado. Sim, a experiência da mesma pandemia, não, mostrou como na realidade nós temos que voltar até economicamente a apostar mais numa dimensão pequena, em termos de indústria, em termos de turismo. Temos que valorizar mais, por exemplo, nós chamamos i piccoli borghi, não? São pequenos vilarejos italianos onde muitas vezes saíram de lá os nossos emigrantes que foram para o mundo. Agora nós estamos redescobrindo através de pequenas startups, empresas que estão ajudando o turismo, o incoming de fora para a Itália, também a digitalização através da tecnologia. Existe um turismo hoje que é chamado nomadismo digital, não? São as pessoas que trabalham no Portugal, na Itália, no mundo inteiro, que precisam, porém, uma infraestrutura tecnológica muito importante. Então estão surgindo muitas pequenas empresas que apoiam este tipo de turismo e este tipo de tecnologia através de uma assistência local. Não são grandes empresas, são pequenas empresas, são aquelas que nós chamamos também de cooperativa, porque também o cooperativismo nasceu na Itália. Muitas vezes estas empresas são consorciadas, são pequenas, mas se tornam grandes. Não temos o exemplo da Emília-Romanha, não? Que é um pouco a capital, a região capital da agricultura, do parmigiano reggiano, da mortadela, do tortellino. São pequenas empresas que consorciadas, unidas entre elas, estão enfrentando com sucesso o mercado internacional. Então são experiências que nós podemos também trazer ou podemos, quem sabe, até aprender de experiências novas que nasceram aqui. Aqui no Brasil, a nossa representação sindical são empresas que tenham até 50 trabalhadores. E nós queremos dizer publicamente, abertamente, do nosso interesse em levar adiante isso, contando com seu apoio, senador, para que isto ocorra, e, claro, de todas as estruturas brasileiras, italianas, internacionais, mas para a gente simplificar esse processo e poder beneficiar empresas. Porque tendo empresa, tem emprego. Tendo emprego, tem poder de compra. Tendo poder de compra, mercado interno, desenvolvimento e crescimento econômico. E está aberto o nosso convite, que fica com o senhor, que eu peço as suas considerações finais. Não, as minhas considerações são de grande abertura, até um convite, não somente para o presidente, para o Simples, para o pequeno empresário brasileiro a nos visitar. O Senado, o Parlamento italiano é aberto a este tipo. Aliás, vamos organizar um simpósio, um momento de confronto, de intercâmbio, vamos colocar ao centro deste futuro que estamos querendo construir, que é um futuro de paz, mas a paz se constrói com dignidade, com trabalho, com prosperidade.
é a melhor resposta que temos hoje para oferecer ao mundo de guerra, de divisão, de destruição, e nós acreditamos que a pequena e média empresa é um pouco um símbolo de uma sociedade mais justa, mais nova que queremos construir. Nós agradecemos muito a sua participação e só para falar disso, o porquê do símbolo da abelha. Porque ela está sempre trabalhando, ninguém vê, mas ela está lá. Ela produz um produto que todos nós consumimos, que é o mel, que é saudável. Ela é ambientalmente correta e de alta tecnologia, porque ela fabrica o própolis e que o inseto não ataca, a formiga não ataca, preservando o mel. Este é um exemplo da abelha, do símbolo da paz, do símbolo do trabalho, e que todas elas reunidas numa colmeia. A primeira cooperativa foi fundada pela abelha, não? Que eles trabalham juntos. Exatamente. Senador Fábio Porta, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, agradecer muito a representação como senador da Itália no nosso programa, que muito nos honra. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!